Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel, seu jornal com notícias resumidas aqui no canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e no facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Notícias para você que está sempre ligado nos meus endereços eletrônicos. Vamos lá, as notícias então. Vamos começar já? Vamos falar dessa aqui, ó. O presidente Bolsonaro edita medidas elencando serviços essenciais. O presidente da República, Jair Bolsonaro, editou uma medida provisória alterando e regulamentando uma lei que dispõe sobre o enfrentamento ao Covid-19, além de simplificar as regras para a aquisição de equipamentos e serviços de saúde pela administração pública. As normas disciplinam para todo o país quais serviços são considerados essenciais. Isso é importante, né? A gente tem que saber quais são os serviços considerados essenciais. Vamos lá, então. Olha, eu vou falar uma lista aqui, mas não todas. Não todas as atividades essenciais, mas algumas. Assistência à saúde, incluídos serviços médicos e hospitalares. Assistência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade. Atividades de segurança pública e privada, incluídas a vigilância, guarda e custódia de presos. Atividades de defesa nacional e de defesa civil. Transporte intermunicipal, interestadual e internacional de passageiros. E o transporte de passageiros por táxi ou aplicativo, sendo que a restrição temporária e excepcional de locomoção interestadual e intermunicipal deve ser embasada em fundamentação técnica da Anvisa. Também é essencial telecomunicações e internet, serviço de call center, captação, tratamento e distribuição de água, captação e tratamento de esgoto e lixo, geração, transmissão e distribuição de energia elétrica e de gás, iluminação pública, produção, distribuição, comercialização e entrega realizadas presencialmente ou por meio de comércio eletrônico de produtos de saúde, higiene, alimentos e bebidas. Serviços funerários essenciais, guarda, uso e controle de substâncias radioativas, de equipamentos e de materiais nucleares, vigilância e certificações sanitárias e fitossanitárias, prevenção, controle e erradicação de pragas dos vegetais e de doenças dos animais, inspeção de alimentos, produtos e derivados de origem animal e vegetal, vigilância agropecuária internacional. Também são atividades essenciais: controle de tráfego aéreo, aquático ou terrestre, compensação bancária, redes de cartões de crédito e débito, caixas bancários eletrônicos e outros serviços não presenciais de instituições financeiras, serviços postais, transporte e entrega de cargas em geral, serviços relacionados à tecnologia da informação e de processamento de dados, fiscalização tributária e aduaneira, transporte de numerário, fiscalização ambiental, produção e distribuição, comercialização de petróleo, combustíveis e derivados. Também é essencial o monitoramento de construções e barragens que possam acarretar risco à segurança, o levantamento e análise de dados geológicos com vistas à garantia da segurança, mercados de capitais e seguros, cuidados com animais em cativeiro, atividades de assessoramento em resposta às demandas que continuem em andamento e as urgentes, atividades médico-periciais relacionadas com o regime geral de previdência social e assistência social. Bem, são atividades importantes que são consideradas essenciais. Aqui tem também unidades lotéricas, atividades religiosas são essenciais de qualquer natureza, desde que obedecidas às determinações do Ministério da Saúde, fiscalização do trabalho, advocacia pública. Então você vai conferir essa lista no meu blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Vai lá que tem essa lista completa de atividades essenciais, cujo documento foi assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, né? Deixa eu ver mais aqui. Essas são as primeiras notícias.
eu falei, não falei tudo, não. Falei algumas, eu acho que vocês, se quiserem saber mais, podem acessar o meu blog, como eu falei. Atlético Mineiro corta 25% do valor dos salários dos jogadores. Olha, o Atlético Mineiro anunciou a redução de 25% do valor dos salários dos jogadores. Comissão técnica e diretoria. Em comunicado oficial, o clube justificou a medida em função da paralisação de todos os campeonatos envolvendo equipes do futebol brasileiro em decorrência do coronavírus. Os ajustes se estenderão, de acordo com a nota oficial, pelo período em que perdurarem os efeitos da pandemia, considerando a excepcionalidade da atual conjuntura que impõe ao Atlético a adoção de ajustes transitórios que lhe permitam continuar honrando seus compromissos, argumentou o clube. O comunicado ainda explica que os funcionários que recebam menos de R$5.000 não terão qualquer corte. Pois é, então tá aí, né, afetando agora ao futebol, no caso o Atlético Mineiro. E o Barcelona reduz 70% do salário dos jogadores. O Barcelona vai cortar 70% dos salários dos jogadores até que o futebol espanhol volte à normalidade. O anúncio foi feito pelas redes sociais pelo argentino Lionel Messi. Além disso, ele contou que os atletas vão colaborar com os salários dos funcionários do clube para que recebam sem qualquer desconto. Essas informações são da Agência Brasil, tá bom? Então você pode depois conferir no meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com. Agora, orientação ao produtor rural sobre a vacinação contra a aftosa. Olha, deve-se vacinar o gado, hein, gente? Os produtores agropecuários não serão cobrados pelas declarações de comprovação em caso de atraso no calendário de vacinação contra a febre aftosa do rebanho bovino e bubalino no primeiro semestre. A orientação é da Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura. Os proprietários dos animais devem manter, no entanto, as etapas de vacinação nos períodos propostos. Quer dizer, só não serão exigidas declarações de comprovação da vacinação. Tá bom? Então, pelo calendário da vacinação, a previsão é de que os rebanhos de bois e búfalos sejam vacinados nos meses de março e abril nos estados do Amazonas, Pará, Rio Grande do Sul e Roraima. Em maio, a previsão é de vacinação para os demais estados, com exceção do Amapá, Paraná, Rio Grande do Sul, Rondônia e Santa Catarina. Então, tem que vacinar o gado, apesar de que não será, nesse momento, cobrada a declaração. Então, é algo excepcional, várias medidas de caráter excepcional estão sendo tomadas, né? Deixa eu falar mais uma vez da Mega Sena, porque a Mega Sena está acumulada, né? O prêmio, então, para o próximo sorteio da Mega Sena vai ser de 4 milhões e 800 mil. Então, Mega Sena acumulada, ninguém acertou as 6 dezenas, e o prêmio previsto é de 4 milhões. Eu já falei ontem, no web jornal de ontem, mas não custa a gente repetir, né? Então, vamos lá. Ninguém acertou as dezenas do concurso 2.247 da Mega Sena e a estimativa de prêmio para o próximo sorteio de 4 milhões e 800 mil. As dezenas sorteadas foram 01, 42, 44, 47, 48 e 53. A Quina registrou 10 apostas vencedoras. Cada uma vai pagar mais de 86 mil e a quadra paga R$ 1.361. O sorteio do concurso 2.248 da Mega Sena será na quarta-feira, hein, gente? Quarta-feira, dia 1º de abril de 2019, né? Então, é um período em que eu não sei se as pessoas estão conseguindo apostar a contento com esse período excepcional que nós estamos vivendo, né? Não sei se as pessoas estão conseguindo apostar, mas tem sempre aquele que aposta, já que as lotéricas funcionam, né? As lotéricas estão liberadas para funcionar, então as apostas podem ser feitas e é importante que
A pessoa que gosta de apostar, vai lá, porque é um recurso que tem aplicação no esporte, aplicação em vários setores importantes da nossa sociedade. Agora vamos às manchetes do jornal A Tribuna de ontem, de segunda-feira. Olha, a Tribuna está recheada de notícias no jornal impresso de segunda-feira. Vamos lá, as manchetes de capa. Estado vai contratar 2.000 profissionais na área de saúde. Para reforçar o atendimento durante a pandemia do coronavírus, serão contratados médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, entre outros. Salários vão variar de 2.400 a 10.300. Essa notícia está na página 2 do jornal A Tribuna. Moradores saem da quarentena para ir à praia. Banhistas curtiram dia de sol na Praia da Costa, em Vila Velha, mesmo com pedido das autoridades para evitar aglomerações no combate ao coronavírus. Calçadões também ficaram movimentados. Fábricas ficam sem material e falta remédio nas farmácias. Medicamento para tratar hipertensão, olha só, e vitaminas não são encontrados. Gente, uma paradeira no nosso país. Não sei o que vai acontecer se não houver uma flexibilização para a abertura de alguns estabelecimentos, de alguns, sei lá, setores. Casa Grande admite demissão de servidores comissionados. Empresária deve R$557 mil de pensão para jovem capixaba. Como é que é? Deixa eu ver aqui. Empresária deve R$557 mil de pensão para jovem capixaba? Ué, será o quê? Eles se separaram? Eles viveram juntos? Eu não sei. A manchete, né, é justamente para isso, para nos instigar e fazer com que a gente compre o jornal e vá ler o que tá no miolo lá do jornal. Bolsonaro quer acabar com isolamento por decreto. Inclusive, o presidente Bolsonaro foi às ruas e posou para fotos no domingo. É uma legenda de fotografia de capa. AT2, diversão e descobertas com as crianças. Delícias da Páscoa a partir de R$ 35. Aplicativo para pedir frutas e legumes. Bem, tem aqui mais ainda? Mais uma notícia, deixa eu ver, do Estadão, né? O jornal Estadão, vamos ver se é importante a notícia. Ah, não, vamos deixar isso para lá. Vamos a outras informações, porque não podemos parar no web jornal do Paulo Maciel desta terça-feira, 30, hoje é o último dia do mês, hein, gente? Último dia do mês de março, 31 de março de 2020, tá bom? Então vamos falar do mercado financeiro, ver qual a projeção do mercado financeiro, já que, como eu já disse, está essa paradeira aí e não sabemos o que vai acontecer no futuro. O mercado financeiro projeta uma queda de 0,48% na economia. Vamos ver a notícia que completa. Devido à pandemia de Covid-19, o mercado financeiro espera por retração na economia brasileira neste ano. De acordo com o boletim Focus do Banco Central, a previsão de queda do Produto Interno Bruto, PIB, soma de todos os bens e serviços do país, é de 0,48%. Na semana passada, a estimativa era de crescimento de 1,48%. Essa foi a 7ª redução seguida da projeção. O boletim semanal do Banco Central faz as projeções de instituições financeiras para os principais indicadores econômicos nos próximos anos. A previsão do mercado para o PIB de 2021, 2022 e 2023 continuou em 2,5%. Já a cotação do dólar deve fechar o ano em R$ 4,50, a mesma previsão da semana passada. Para 2021, expectativa de R$ 4,30. As instituições financeiras consultadas pelo Banco Central também reduziram a previsão de inflação de 2020. A projeção para o IPCA, melhor dizendo, é um dos índices, tem vários índices, né? Tem o NPC, IPCA, IPC. O IPCA caiu pela terceira vez seguida, ao passar de 3,04% para 2,94%. Para 2021, estimativa também reduzida de 3,60% para 3,57%. A previsão
para os anos seguintes, 2022 e 2023, não teve alterações, permanece em 3,5%. Então, a projeção para 2020 está abaixo do centro da meta da inflação, que deve ser perseguida pelo Banco Central, hein? Bem, vamos lá, mais notícias, sempre notícias resumidas. Se você quiser mais detalhes, pode acessar o meu canal no YouTube, porque tem mais informações. Eu não quero aqui falar a notícia completa, porque senão fica muito enfadonho o jornal. Então, essas previsões que eu falei aí, né, você já fica sabendo de vários detalhes sobre a economia, que a economia, gente, por mais que tem gente que não goste de economia, fale mal da economia, mas a economia move o mundo. Se nós não tivermos a economia funcionando bem, a população vive mal também, come mal, veste mal, não tem como saldar os seus compromissos. Então, a economia é importante. A gente não pode ser escravo da economia, nem do dinheiro, mas que a economia é importante, né? Bem, vamos ver aqui. Vamos ver o que nós podemos falar agora para vocês. Tem que resumir aqui. O governo federal obtém do Supremo aval para adotar medidas. A decisão é do ministro Alexandre de Moraes. A Advocacia Geral da União, a AGU, conseguiu autorização do Supremo Tribunal Federal para que sejam flexibilizadas durante o período de enfrentamento ao novo coronavírus as exigências previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO. As exigências dificultam a implantação de programas de proteção à parcela mais vulnerável da sociedade pelo governo federal, diz a AGU em nota. A liminar pedida pela Advocacia Geral foi concedida no domingo, dia 29 de março de 2020, pelo ministro Alexandre de Moraes. Agora, sem os entraves, podemos ajudar os nossos trabalhadores e empresários neste momento tão difícil, afirmou o advogado-geral da União, André Mendonça, em postagem no Twitter. Na quinta-feira, a AGU havia entrado no STF com uma ação direta de inconstitucionalidade pedindo a flexibilização da LDO e Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, conseguiu essa liminar do ministro Alexandre de Moraes, né? Vamos lá, tem mais notícias ainda, tem mais ou más notícias, porque nós não queremos más notícias, queremos mais notícias. Deixa eu ver aqui, já falei sobre orientação, sobre vacinação do gado. Deixa eu falar para vocês sobre a declaração do imposto de renda, porque às vezes a gente pensa assim, será que as pessoas estão declarando imposto de renda nesse período? Que só se fala em coronavírus, mas as pessoas estão declarando sim. Olha aí, eu tenho informação aqui da Agência Brasil, por exemplo, de que já foram entregues mais de 8 milhões e 100 mil declarações. Então vamos lá, a Receita Federal recebeu até às 11 horas de segunda-feira, de ontem, no caso, né, dia 30 de março de 2020, 8.195.164 declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física, IRPF. Segundo o Supervisor Nacional do Imposto de Renda, o auditor fiscal Joaquim Adir, a expectativa é de que 32 milhões de contribuintes entreguem a declaração neste ano. Gente, olha, o prazo para entrega é até 30 de abril. Então tem tempo ainda. O contribuinte poderá obter orientações sobre a declaração do Imposto de Renda 2020 no endereço IRPF 2020, tá bom? Endereço IRPS 2020, fácil, né? Ou entra lá no site da Receita. Acho que todo declarante do Imposto de Renda deve conhecer o site da Receita. Vai no campo de busca e coloca lá Receita Federal, você vai ao site da Receita. Entre no meu blog também, repórterpaulomaciel.blogspot.com, e você vai ter os detalhes mais importantes sobre essa informação, tá bom? Não deixe de entrar aí no blog, porque o blog eu tenho como colocar mais texto. Aqui no Web Jornal do Paulo Maciel, eu não
coloco muito texto porque, eu já disse anteriormente, o jornal fica muito longo. Eu não quero me alongar muito porque fica uma situação difícil. Deixa eu ver aqui, feiras portáteis. Feiras portáteis não, essa é boa. Feiras portáteis. Feiras com pias portáteis, em Vila Velha. Né? Em Vila Velha. Vou falar um pouquinho mais dessas feiras, né, de Vila Velha, porque elas estão funcionando. Hoje, terça-feira, é dia de feira em Vila Velha. Né? Deixa eu ver aqui. Terça-feira, as feiras em Vila Velha funcionam, né? Foram instaladas pias portáteis. As feiras livres do município de Vila Velha continuam a funcionar normalmente, abastecendo a população. Foram instaladas pias portáteis em todas as feiras para higienização das mãos dos frequentadores. Além disso, um carro de som está percorrendo os locais, orientando a população sobre os cuidados que devem ser tomados para prevenir a Covid-19. A pessoa mantém a distância, né, tem o distanciamento social que se fala, as pessoas também devem lavar bem as mãos. Nesta pia, ela é acionada a pedal, então você não coloca a mão para abrir a pia, vai no pedal, pelo pé, então, logicamente, a pessoa não fica sujeita a pegar o vírus. Vamos às feiras que funcionam nesta terça-feira e amanhã, quarta. Vamos ver. Nesta terça-feira, vamos lá, aonde é? Araçás, né? Araçás, terça-feira, bairro Araçás, eu acho que é Rua Bogotá. Terça-feira, das 7 às 12, hein? Alô, feirantes. Um abraço aí para o bairro Araçás. Em Cobilândia, deixa eu ver Cobilândia aqui, também nessa terça-feira, na Rua Jacinto Admiral. Funciona das 7 às 12. Alvorada, na Ana Siqueira, das 14 às 19 horas. Tem mais uma, Parque das Gaivotas, Coronel Pedro Maiá de Carvalho, também na terça-feira. Aí termina, né? Termina, agora vem das 14 às 19 horas. No Parque das Gaivotas, nesta terça-feira, o funcionamento da feira, na Coronel Pedro Maiá de Carvalho, é das 14 às 19 horas, vai até a noite, né? Um abraço aí para o pessoal do Parque das Gaivotas. Agora, na quarta-feira, vou falar da quarta-feira amanhã, como é que vai funcionar as feiras, como é que vão funcionar as feiras em Vila Velha. São Torquato, na 29 de julho, Tabajara, na quarta-feira, das 7 às 12 horas. Vila Nova, Rua 1, quarta-feira, das 7 às 12 horas. Cristóvão Colombo, Alcindo Guanabara, deve ser a rua, quarta-feira, das 14 às 19 horas. Então aí termina, né? Depois é quinta-feira. Não dá para falar tudo aqui, gente. Você quer ver a lista completa? Acesse o meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com. Porque não dá para falar tudo. Eu já falei para vocês que não tem como falar tudo, né? Mas o que a gente pode passar para os queridos amigos que acompanham o web jornal do Paulo Maciel, a gente passa. 31 de março de 2020. Vamos a mais notícias resumidas. Ainda temos tempo. Então vamos lá. Vamos às informações resumidas. Sem perder tempo. Um jovem foi assassinado a tiros numa rua em Vila Velha no último fim de semana. Houve também outros casos de violência urbana, principalmente nos bairros Paú, Guaranhuns e 1º de Maio. Olha, no domingo, dia 29 de março de 2020, mesmo com as medidas de isolamento domiciliar determinadas pelo governo do estado do Espírito Santo, um número considerável de capixabas foi às ruas na Grande Vitória. Outros preferiram caminhar pelos calçadões, ainda que as autoridades continuem alertando para a conveniência de ficar em domicílio. E teve aqueles que frequentaram as praias, né? Teve também. Mas não é recomendação das autoridades, gente. Não é recomendação. A recomendação é o isolamento domiciliar. Pessoas em situação de rua de Colatina foram colocadas no ginásio de esportes municipal, conhecido como ginásio da ADEM Quizito Dalla,
recebendo assistência social do poder público. Em outras cidades estão ocorrendo orientações aos moradores de rua, como na Serra, Vitória, Vila Velha. Se houver sintomas do coronavírus, o indivíduo é levado para o isolamento em abrigo público. Deixa eu hidratar a prega vocal, porque nós, que somos oradores, locutores, pregadores, né? Locutores, pregadores, oradores, tem que estar sempre hidratando a prega vocal, né? As pregas vocais. Vamos lá, outra informação, em alguns restaurantes no estado, gente, olha só, é uma situação difícil, né? Em alguns restaurantes no estado do Espírito Santo, houve queda de 90% nas receitas. 90%, mesmo naqueles estabelecimentos que providenciaram as entregas em domicílio, popularmente chamadas de delivery. Muitos ainda estão se acostumando com essa modalidade de entrega, divulgando as novas atividades pela internet e até contratando motoboys. Um comerciante do setor de refeições, ele previu que a partir do momento em que puder abrir o estabelecimento novamente, só vai conseguir começar a retomar a receita dentro de uns 40 dias. Olha, é difícil, gente, não é fácil, né? Eu sei que é uma medida das autoridades de saúde, mas não é fácil ficar com o estabelecimento fechado. Um terço da oração do Rosário, olha que coisa bonita, um terço gigante da oração do Rosário, produzido com pequenos balões, foi solto nos ares de Cachoeiro de Itapemirim, no sul do Espírito Santo, no domingo, dia 29 de março de 2020. E quem via o objeto de fé, a partir das suas sacadas dos prédios, batia palmas, tem que bater palma mesmo, é muita fé. Alguns pegavam imagens de Nossa Senhora, de Jesus Cristo. Já no Santuário Nossa Senhora da Saúde, em Ibiraçu, os bancos da igreja foram preenchidos, na falta de fiéis, com fotografias enviadas por via eletrônica. Então, muitos fiéis enviando fotografias da família e essas fotografias são colocadas lá nos bancos. Vale dizer que aqui em Colatina, a missa ela é realizada todos os dias, no mesmo horário de sempre, 19 horas, mas sem a presença do povo. O povo de Deus não está comparecendo para prevenir contra o coronavírus, conforme todos já sabem. A missa das 19 horas ela é transmitida via internet no canal do YouTube, Facebook e Instagram. É só você colocar lá, Catedral de Colatina. É a missa da principal paróquia da nossa cidade, a Paróquia Sagrado Coração de Jesus. As outras paróquias vocês procurem se informar, né? Olha, agronegócio liberado para funcionar. Produtores de banana de Linhares fizeram adequações para continuar a atividade, como higienização e distância mínima entre os trabalhadores. Porque o agronegócio não parou. Palestras também são ministradas para orientar os envolvidos na colheita e no transporte de mercadorias. Parabéns para vocês do agronegócio, porque vocês movimentam o Brasil e são responsáveis por nós estarmos aqui sadios, sobrevivendo, porque vocês é que nos dão o alimento, fornecem, produzem os alimentos. Parabéns para o agronegócio do Brasil. Olha, mais de 20 mil casos de dengue foram notificados no estado do Espírito Santo até este mês de março de 2020. Pelo menos 5 pessoas morreram pela doença, que é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Os agentes de endemias, aqueles que visitam as residências, neste momento não estão entrando nas residências. Não é possível entrar porque se mandam ficar no isolamento domiciliar, não tem como entrar. Então não estão entrando. Então você que está na sua residência não vai receber a visita dos agentes de combate às endemias, tá bom? Cabe então a cada morador providenciar a retirada de todos os recipientes que propiciam o acúmulo de água. Além da dengue, o mosquito Aedes aegypti provoca o surgimento da zika e chikungunya. Olha, todas essas doenças
causam uma dor tremenda. Febre, dor, não é fácil. Quem já pegou fala que é uma coisa deprimente. 2 ônibus foram alvo de assalto na Serra, no Espírito Santo. Serra é da Grande Vitória, para quem não sabe. Às vezes eu gosto de especificar aqui, porque o Web Jornal do Paulo Maciel tem pessoas que vêm de Minas Gerais, vem um programa lá no norte do país, no Rio Grande do Sul. Então, às vezes eu especifico aqui, olha, Serra, no Espírito Santo, na Grande Vitória, porque não é só colatinense, não é só capixaba que vê o Web Jornal do Paulo Maciel. Por isso eu gosto de especificar, às vezes, o município de onde é. Então, na Serra, 2 ônibus alvo de assalto. E o motorista levou 3 pontos na cabeça após receber uma coronhada do criminoso. Além de assaltar, ainda fere o profissional do volante, hein, gente? Na UPA da Castelândia, na Serra, Grande Vitória, a vítima foi atendida para dirimir os problemas ocasionados pelo ferimento. Num outro caso, um assaltante usava máscara cirúrgica. E dos 6 passageiros que estavam no coletivo, 4 tiveram seus celulares roubados. Minha Nossa Senhora, hein? A criminalidade continua, gente. Esses malfeitores, eles não têm compaixão, não. Nossa, é picardia uma coisa dessa, né? Um período em que todo mundo está preocupado, ficando em casa, uns querendo sair e às vezes não podendo, como aqueles mais idosos, aqueles que têm diabetes, aqueles que têm hipertensão. Enquanto tem muita gente ficando em casa e cheio de problemas, os assaltantes, os malfeitores, os desviados da lei continuam fazendo suas ações. Poxa, é de encardir uma coisa dessa, hein? Pô, não é fácil, a gente fica revoltado às vezes, né? Não é bom ficar revoltado, mas tem hora que a gente fica. Até Jesus Cristo, em certa ocasião, no templo, na entrada do templo, ele pegou um chicote, colocou abaixo tudo quanto era banca de cambista, porque também ficou irritado. A gente, como ser humano, às vezes a gente se irrita. 8 ocorrências foram registradas na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Vitória da noite de domingo para segunda-feira. Houve casos de indivíduos baleados e esfaqueados. Uma das ocorrências é de um homem de 42 anos que foi esfaqueado no bairro Santa Lúcia, região aí da Praia do Canto, em Vitória, capital do estado do Espírito Santo. Esse homem, ele foi contratado para dormir no estabelecimento de bar a fim de evitar qualquer possibilidade de furto, a pedido do dono, que logicamente precisou reforçar a segurança do seu bem, uma vez que a conquista de um bem não é fácil. Se ele tem um estabelecimento comercial, foi a duras penas que conquistou. Então ele colocou esse homem de 45 anos para tomar conta, dormir lá, pelo menos para dar uma sensação de segurança. Mas às 3 horas da madrugada, um morador de rua invadiu o bar para furtar e se deparou com esse vigia improvisado. Houve luta corporal e o vigilante improvisado, informal, acabou recebendo golpes de faca. Minha nossa, ele foi levado para o hospital de urgência e emergência em estado grave. Minha Nossa Senhora, nossos votos de restabelecimento para esse homem de 42 anos que foi fazer essa vigilância informal para o proprietário do bar. Meu Deus do céu, né? Não é fácil. Bem, olha, em Colatina, a informação que a gente tem da secretária de saúde do município, a Camila Holt, é de que as pessoas que chegam de fora, de outros estados, principalmente Rio de Janeiro, São Paulo, e até mesmo do exterior, a informação é que essas pessoas devem ficar em isolamento domiciliar durante uma semana. Então, se você sabe, você é vizinho de alguém que chegou do Rio de Janeiro, chegou de São Paulo, ou chegou do exterior, se você sabe, você liga para essa pessoa. É uma questão de orientar, gente. Não é fazer um trabalho policial, não. Você orienta essa pessoa
para que ela fique em casa pelo menos uma semana, porque ela veio do Rio, é um estado que tem muitos casos. Veio de São Paulo, outro estado que tem muitos casos. Veio do exterior, o exterior tem mais casos do que no Brasil. Então, é uma forma de evitar a transmissão se a pessoa que veio de fora está com o vírus, né? Evitar a transmissão. É um ato até, você que souber que uma pessoa chegou do exterior, telefonar para ela: olha, eu soube que você veio do exterior, por favor, fique em casa durante uma semana, para que você não passe, se você tiver o vírus, para outra pessoa. E a pessoa que chegou também já deve fazer isso espontaneamente, como foi o caso daquele psicólogo lá de Linhares, que foi ao Rio de Janeiro e voltou para o Espírito Santo. Ao chegar aqui, ele percebeu que veio de um estado onde havia o problema em maior intensidade, e ele começou a sentir alguns sintomas diferentes. E o que ele fez? Ficou em casa. Já se recuperou, mas ainda continua em casa. Então, é cidadania isso, é fraternidade, né? Porque, né, o momento que vivemos é o momento de um pensar no outro, é a tal da empatia que todo mundo fala. Mas isso, na verdade, não é uma coisa nova, é uma coisa que já vem da história bíblica. Pensar no outro é de Jesus. Jesus quem propôs isso. Bem, e até amanhã de segunda-feira, eu não tenho o registro de ontem à noite. Então, até amanhã de segunda-feira, havia o registro de 71 casos confirmados de coronavírus no Espírito Santo. E um outro caso de uma pessoa que contraiu no Rio de Janeiro, mas fez o exame aqui. Portanto, ele contraiu o caso no Rio de Janeiro. Então, eram 71 casos. Não há transmissão comunitária, ou seja, todos os casos são importados. Parte dos casos é de pessoas que viajaram ao exterior e vieram contaminadas. Em 30 dias, seria um cenário possível de acontecer o pico da enfermidade. Então, previsão de especialistas, né? Em 30 dias, seria um cenário possível de acontecer o pico da enfermidade aqui no Brasil. Mas não há certeza nessa previsão por parte dos especialistas. Não é uma conta exata como a matemática. Não, um fala uma coisa, outro fala outra, mas mais ou menos em 30 dias. Nesta semana, segundo o subsecretário de Saúde, por exemplo, pode chegar a 100 o número de infectados aqui no Espírito Santo. A informação é de uma autoridade de saúde, o subsecretário, né? E ele disse o seguinte, que de 200 a 250 testes estão sendo realizados diariamente aqui no Espírito Santo. Na região litoral norte, Linhares, né, Linhares contabilizava 4 casos e surgiu um caso em São Mateus, conforme já foi muito divulgado ontem, né, o caso novo no litoral norte do Espírito Santo. Linhares com 4, São Mateus 1. Na região noroeste serrana, Santa Teresa tem um caso, São Roque do Canaã também um. O município de Colatina não tem nenhum caso confirmado até ontem. A médica pneumologista Cileia Martins disse que pessoas que têm outras comorbidades correm maior risco de ficar em situação grave. Outra comorbidade, quer dizer, outras doenças. É preciso cuidado com as vias aéreas superiores, a área nasal e adjacências. Por isso que se pede para não colocar a mão no nariz, a mão na boca. São vias aéreas superiores. Tem muito cuidado. E também as inferiores, que são os órgãos internos aqui, pulmão e outros. Ela acredita que em 20 ou 30 dias a curva atingirá o pico, depois tende a cair. Então vai até meados aí depois de meados do mês de abril, pela previsão dela. Olha, uma empresa capixaba já envasou o álcool em gel doado para auxiliar na desinfecção de estabelecimentos de saúde e higienização de pessoas, principalmente quem atua no serviço sanitário. Serviço de saúde. A doação foi de 37 mil litros. O álcool gel, gente, as pessoas vão atrás de álcool gel, mas a água com sabão já resolve. O álcool em gel ainda está em falta em muitos estabelecimentos farmacêuticos capixabas.
os farmacistas, eles dizem que quando chega, acaba em meia hora, acaba rapidamente. Está muito difícil encontrar o álcool gel. É bom lembrar, então, que água e sabão fazem o mesmo efeito da higienização dos membros superiores. Membros superiores são as mãos. O detergente de louças, não tem esse detergente que você utiliza aí para lavar as louças, os pratos, talheres? Pode ser colocado num recipiente pequeno e ser levado individualmente na falta do álcool. Então você vai sair, não tem álcool gel, coloca o detergente, aí você lava as suas mãos numa pia, em outro lugar. O distanciamento social nos Estados Unidos deve durar até 30 de abril, pois o país é onde mais casos de Covid-19 no mundo, onde há mais casos no mundo atualmente. O pico de mortes deve acontecer nas próximas 2 semanas, segundo previsão de autoridades sanitárias dos Estados Unidos. Olha, eu falei sobre o caso de São Mateus, eu vou detalhar um pouquinho mais aqui. Deixa eu ver se eu tenho tempo, eu acho que eu tenho tempo ainda. Foi registrado, então, o primeiro caso confirmado do novo coronavírus no município de São Mateus, no litoral norte do Espírito Santo. É um bancário de 35 anos de idade, cuja constatação da enfermidade aconteceu no domingo à tarde, dia 29 de março de 2020, após resultado divulgado pelo Laboratório Central LACEN, segundo a informação do secretário municipal de saúde, Henrique Folador. O infectado trabalha numa agência bancária. O paciente está internado num hospital privado em confinamento. O setor sanitário faz agora um mapeamento e monitoramento das 7 pessoas que tiveram contato com o infectado. Essas pessoas não apresentam quadro viral. São familiares e colegas de trabalho que não estão sintomáticas, né? Quer dizer, estão assintomáticas, né? Não tem nenhum sintoma. Deixa eu ver, a atuação do bancário, ela não é diretamente com o público, isso é para tranquilizar vocês que moram em São Mateus. Ou seja, ele não atende a clientela de forma generalizada, e seu convívio mais estreito é com os profissionais do banco. As informações mais recentes são de que ele teve contaminação local, pois relata que não manteve contato com pessoas externas do município e nem viajou ao estrangeiro. No entanto, o subsecretário estadual de saúde diz que não há transmissão comunitária, até que as investigações sejam concluídas. Então, não há transmissão comunitária. Até as informações de ontem, gente. Essas informações são atualizadas sempre, esses números se modificam a cada instante. Até segunda-feira, dia 30 de março de 2020, as informações dos setores públicos de saúde do Espírito Santo são de que não há caso suspeito ou confirmado no sistema carcerário estadual. Há demandas judiciais em relação a detentos que estão sendo analisadas pela Justiça. Em Vila Velha, olha, os diabéticos passam a ter uma linha direta por telefone para que sejam passadas orientações e tirar dúvidas. São pacientes que já recebem cuidados do Sistema Público de Saúde, o SUS, e o atendimento no telefone ocorre das 9 às 17 horas na segunda-feira e das 8 às 12 na terça e na quinta. O número do telefone é 162, tá bom? 162. Atente aí para o horário, hein? Das 9 às 17 horas, segunda-feira, e das 8 às 12, terça e quinta-feira, número 162 em Vila Velha, tá bom? Deixa eu ver, um especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular advertiu em entrevista que é preciso, em relação ao coronavírus, ter tranquilidade, evitar o desespero e dar informações cuidadosas à população. Ele informou que os profissionais de saúde são os que estão mais em contato com o doente e, portanto, correm risco de contrair a Covid-19. Já há casos, inclusive, segundo ele disse, de 3 cirurgiões infectados no trabalho e que estão entubados em UTI recebendo o tratamento adequado. No Hospital das Clínicas de Vitória, há um enfermeiro que foi contagiado pela Covid-19 e as providências já foram tomadas para o tratamento. Ele trabalha no setor onde há pacientes com os sintomas do novo coronavírus.
sua situação é estável e o profissional de enfermagem encontra-se em domicílio. Então, não é tão grave, né, já que ele está em domicílio. O governo do estado estuda construir um hospital de campanha, quer dizer, um hospital provisório, para atender possíveis casos que necessitem desse aporte. Em 15 dias é possível construir esse tipo de unidade hospitalar, utilizada normalmente em guerras pelas Forças Armadas. A estratégia atual é, se for necessário, requisitar leitos de hospitais da iniciativa privada. Há 60 leitos de UTI disponíveis no momento nas unidades públicas do Espírito Santo. Tem mais informação? Deixa eu ver, ainda tem tempo? Eu quero aqui não ultrapassar o tempo, né? Deixa eu ver aqui como é que tá. Sim. Arrombamentos registrados em estabelecimentos comerciais no centro de Linhares, gente. Olha, mais notícia policial. Arrombamentos nos estabelecimentos comerciais que estão fechados por causa dessa doença que veio da China aí, coronavírus. Estabelecimentos fechados e arrombamentos têm acontecido, e tentativas também. Numa loja houve apenas a tentativa, pois o sistema de alarme, ele disparou e o malfeitor, ele fugiu. Foram 7 arrombamentos ou tentativas nos últimos dias, segundo informou o delegado. 3 foram tentados e 4 consumados. Então, 4 imóveis, estabelecimentos, no caso de comércio, foram arrombados. A polícia deteve os suspeitos dos atos criminosos. Alguns, inclusive, estão se disfarçando, olha só o que eles fazem, se disfarçam de moradores em situação de rua, montando tendas na frente da loja. Aí parece que são moradores de rua, eles se disfarçam, montam tendas, ficam ali, aí o pessoal, nossa, coitado, estou dormindo na rua. Mas aquele ali é um ponto de apoio para o ato de furto. O sistema de monitoramento, alarme e vigias são sugestões do delegado de Linhares para o comerciante proteger suas lojas. Olha, caminhoneiros que passam por Colatina recebem orientações para seguirem o seu caminho sem problemas. Alguns estão parados por falta de fretes. Daniel Bada, do SEST Senat, diz que eles relatam que encontram alguns postos de combustíveis fechados pelo país. Aferição de pressão e medição do índice de glicose do sangue são algumas ações em prol dos profissionais do volante, além de orientações para a higienização das mãos. Estão previstas ações na quarta-feira, dia 1º, ou seja, amanhã, 1º de abril, em Ibiraçu, e na quarta-feira, dia 2, em Barra de São Francisco. Normalmente, esses trabalhos são feitos no pátio de um posto de combustíveis. Em outras iniciativas, acontece até a distribuição de kits de higiene e refeições em alguns pontos do país. Olha, na quarta-feira, amanhã, dia 1º de abril de 2020, chega um novo lote de vacinas antigripais de combate à influenza em Linhares. O Ministério da Saúde envia os medicamentos por cotas. São 13 a 14 mil idosos beneficiados no município de Linhares, além dos profissionais de saúde. A primeira fase prossegue até o dia 15 de abril, depois terá início a segunda fase até o dia 22 de maio. Haverá também um dia D para vacinação geral. As vacinas, segundo especialistas, são praticamente artesanais e enviadas pelo governo federal para o governo do estado, que por sua vez repassa para os municípios. Olha, uma notícia importante aqui também, nós estamos quase finalizando o nosso web jornal do Paulo Maciel desta terça-feira, último dia de março, dia 31, é que em Colatina o padre Julian Jorge de Miranda circulou no domingo, dia 29 de março de 2020, em carro aberto, abençoando moradores dos bairros da paróquia Nossa Senhora da Glória, que tem sua sede em Vila Lenira. O padre Julian carregava nas mãos o Santíssimo Sacramento na carroceria de uma picape e apenas 3 outros veículos o seguiam para evitar aglomerações. Uma notícia aqui, já estamos quase encerrando. O ator Estênio Garcia disse que foi desligado da TV Globo
aos 88 anos de idade, Stênio revela que ficou 47 anos na emissora. A demissão aconteceu depois de o ator capixaba dizer que iria processar a empresa. A aposentadoria dele fica em torno de R$5.000. Já a atriz Fernanda Paes Leme está curada do coronavírus. Conforme ela própria revelou, ela foi para sua rede social, né, e revelou lá que está curada. Fez um vídeo, as pessoas já divulgaram, os programas de celebridades. Após 14 dias do primeiro sintoma, a Fernanda Paes Leme diz que teve alta médica e não sente mais nenhuma dor ou qualquer efeito da enfermidade. Vamos chegando ao final, então, do Web Jornal do Paulo Maciel, desta terça-feira, 31 de março de 2020. Olha, amanhã já é um novo mês, hein? É o último dia do mês de março hoje. Amanhã já entraremos no mês de abril. Shalom Adonai, a paz de Cristo para todos vocês.